Olá, gente, boa tarde. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que forem entrando, compartilhe com os amigos, com os grupos que vocês têm, com os familiares, para que outras pessoas sejam alcançadas também, conheçam a palavra de Deus. Compartilhem nas suas redes sociais para divulgar melhor o reino de Deus, né? Nós estamos numa trajetória aí, tem já 2 dias. Hoje é a terceira parte de reflexão do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensinou para os seus discípulos. E nós estamos meditando sobre o Pai Nosso, né? Nós vamos, eu dividi em 6 partes. Então, nós iremos comentar mais um dia, hoje é o terceiro dia. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6 e o versículo 11. No primeiro dia nós falamos sobre o capítulo, o versículo 9, né? Porque a oração modelo de Jesus Cristo está em Mateus capítulo 6, do 9 até o 15, né? Então, na verdade até o 13, porém o 14 e o 15 ainda é complemento vamos dizer assim, de um comentário que Jesus fez baseado na oração do Pai Nosso. Por isso eu vou fazer as reflexões até o 15. Então, a gente vai, no primeiro dia nós conversamos, refletimos sobre a paternidade do nosso Deus, refletimos sobre a santificação dele aqui na terra, de que forma é que a gente pode santificar o nome dele aqui na terra. Aí no segundo dia, a gente, que foi ontem, comentamos a respeito do convite, por meio dessa oração, venha a nós. Tem umas traduções que falam venha a nós, outras venha o teu reino, né? Eu prefiro ficar com as mais antigas. Venha a nós, porque é em nós que o reino de Deus é administrado, é direcionado por meio do Espírito Santo. Então, na verdade, o reino de Deus, o reino quer dizer governo, né? Governo, senhorio. Alguém que reina é alguém que governa, é alguém que é senhor, é alguém que preside. Então, nós vamos observar aqui que o reino de Deus aqui na terra, ele não é para estar somente entre os homens, tem que estar dentro de nós. O senhorio do nosso Deus, o governo do nosso Deus é para ser estabelecido dentro de nós. Se o Senhor não governar nós, então não vai ter governo de Deus aqui na terra, né? Então Deus, ele conta com a parceria do ser humano aqui na terra para poder levar avante a obra do reino dele aqui na terra, né? Que é uma obra de aproximação dos homens, retornando, convergindo e vindo para a presença dele por meio da pessoa de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo não foi nada mais, nada menos do que isso. Ele uniu a criatura com o Criador e se cumpre na cruz. Eu sempre falo na vertical, ela está unindo a criatura com o Criador. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, enfim. E na horizontal é amar o próximo como a nós mesmos. E aí vem Jesus na dispensação da graça, já afunilando mais o negócio e falando assim: um novo mandamento vos dou. Ou seja, não é mais amar o próximo como a ti mesmo, mas Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vocês amem ao próximo como eu amei. É diferente a gente amar o próximo como ama a gente mesmo, porque às vezes tem pessoas que não amam nem a si próprio. Como é que vai amar o outro, pelo amor de Jesus Cristo? Então, o novo mandamento que Jesus deu é que a gente aprendesse a amar o nosso próximo como ele amou e não como a nós mesmos. Então o negócio ficou mais afunilado, mais estreito na dispensação da graça, né? E aí nós, no segundo dia de reflexão, nós comentamos sobre isso. Sobre convidar a Deus para vir governar as nossas vidas, né? E que a vontade dele prevaleça aqui na terra, que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. E eu sugeri que vocês estudassem um pouco sobre os anjos. Eu vou ver se eu levei o vídeo do Facebook para a plataforma do YouTube, o estudo sobre os anjos. Se eu não conseguir, se for preciso, eu gravo um outro vídeo, dando um estudo para vocês a respeito das hostes angelicais, né? A gente sabe que não é somente anjo, mas quem são esses anjos? A gente sabe que os anjos se dividem em hierarquias: anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Dividido dessa forma. E tem muita coisa pra gente aprender sobre os anjos. Então, pra gente saber, permitir que Deus faça, que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra como é cumprida lá nos céus, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o exército dos céus. Porque senão, como que a gente vai saber? A gente vai ver na ignorância pro resto da vida, né? Então, nós vamos ver aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho, vai ser um pouco rápido, não vai demorar tanto, não vou tomar tanto tempo de vocês.
no versículo 11 do capítulo 4 de Mateus, nos diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus, ele nos ensina a fazer uma oração, não sei se vocês perceberam, que por meio desse versículo, desse trechinho da oração do Pai Nosso, Jesus, ele está nos ensinando a orar a Deus, pedindo o suprimento, a provisão, né? Aliás, isso tem que estar em inclusão. Jesus, ele colocou ali o que é básico dentro do Pai Nosso, né? Dentro de uma oração, um modelo. Claro que ele poderia esticar muito mais como que poderia ser feita uma oração. Mas a primeira coisa que ele nos ensinou foi sobre a paternidade de Deus conosco. E a segunda foi aceitar o reinado dele, o senhorio dele nas nossas vidas. Porque quando nós aceitamos a paternidade, tem pessoas que têm pais, mas não permitem que os pais governam, aí só quebra a cara na terra. É assim ou não é? Eu tenho filhos. Os meus filhos aceitaram o senhorio e me respeitou, eu e o pai deles, e nos honraram. E por isso eles são bem-sucedidos para a glória de Deus. São os meninos abençoados, uma menina abençoada. Né? Mas por quê? Porque houve obediência, porque houve respeito, houve uma reverência, uma honra direcionada aos pais. E por que tem muita gente sofrendo tanto? Porque não reverencia o seu Deus. Porque não honra, porque não glorifica o nome dele. Muito pelo contrário, às vezes só escandaliza. Né? Nossa, pastora, até mesmo quem está dentro da igreja, até mesmo quem está dentro da igreja não está isento disso, gente. Igreja não é fábrica de gente perfeita, não. Lá nós estamos aprendendo. A paz, pastor Ulisses. Lá nós estamos aprendendo a nos santificar. E a santificação ela é progressiva, ela não é instantânea. Né? Nós precisamos entender isso. E a gente tem uma mania da pessoa aceitar, fazer uma aliança com Deus, aceitar Jesus, como é o linguajar dos cristãos. E a pessoa aceita a Jesus essa semana que vem a gente já quer assim a pessoa transformada 100%. Ninguém aguenta o tranco da parte de Deus para ser santificado da noite para o dia, gente. Até o mundo Deus não fez num dia só. Ele respeitou, ele criou mostrando que existem etapas, que existem ciclos e que nós temos que respeitar. E isso é tão lindo que Deus usa as coisas naturais para poder nos ensinar as espirituais. A gente observa que um bebê, ele é gerado no ventre. Deus não tem o poder de pegar e da noite para o dia gerar um bebê e no outro dia já nascer? Tem, mas passa 9 meses dentro de uma barriga apertado lá. Começa igual uma sementinha, encontro do óvulo com o espermatozoide, e ali fecunda, e ali começa aquela coisinha que não dá nem para ver direito, de repente embrião, de repente feto, e de repente Deus usa o poder da natureza para expulsar o feto do útero, e aí tem... Depois que sai do ventre, começam novos ciclos, que deve ser respeitado. Você não vai exigir de um bebê, de uma criança, aquilo que você exige de um adolescente, de um jovem ou de um adulto, ou de uma pessoa de meia idade. Porque o universo está sendo apresentado para ela quando ela nasce. Ela está conhecendo o universo que ela acabou de entrar. Então a mesma coisa na igreja do Senhor, a gente tem umas esquisitices. Povo de Deus tem lideranças também intoleráveis, que não aceitam que a pessoa, uns é rápido, outros demora mais. E eu costumo sempre falar, gente, ninguém produz fruto todos na mesma estação, não. Deus deixou a natureza assim, linda e maravilhosa para poder nos ensinar também. A gente planta coentro, né, pastor Ulisses? A gente planta coentro e daqui, no máximo 20 dias até um mês, a gente já está comendo coentro, porque já está pronto para ser colhido. A gente planta feijão daqui 3, 4 meses, sei lá. Já até esqueci, mas eu fui da roça também. Então, no máximo, acho que 3 meses, a gente já está fazendo a colheita. Agora planta um pé de jaca. Planta uma tâmara, né? Dizem que quem planta tâmara, que planta para os seus netos e bisnetos, ou bisnetos, tataranetos, comer da tâmara, porque a pessoa mesmo não desfruta. E aí a gente vai dizer que a tâmara é ruim, que a tâmara é uma miséria, porque não dá fruto cedo. Então, cada cristão que se converte, que faz uma aliança com Deus, ela tem um tempo determinado para poder produzir os frutos, para dar retorno para o reino, gente. Primeiro a gente investe na criatura abençoada, né? Com ensino, com oração, com jejum, com ensinamento da palavra, e lapida, e o Espírito Santo vai lapidando daqui, lapida de lá e molda de cá, e aquela coisa. Um diamante é tirado lá do barro, da lama lá, vem todo sujo, vem todo cascudo, até ele chegar na joalheria, onde se vende o diamante. Gente, é todo um processo terrível que o diamante passa para poder ser lapidado, para poder ficar aquela coisa maravilhosa, que todo mundo fica deslumbrando com a beleza dele. A mesma coisa a gente é um diamante que foi tirado da lama, do barro,
da podridão mesmo, passou pelo chuveiro da graça, e o Espírito Santo está lapidando a gente todos os dias, e às vezes a gente quer pegar, tá um fardo, colocar nas costas dos nossos irmãos, novos convertidos, já quer que eles nasçam hoje e amanhã já dê fruto, não deu tempo nem para a criaturinha, porque depois do nascimento tem crescimento, tem florescimento, antes do florescer tem a poda, todos esses processos, aí depois vem o florescimento, que já é preparando já para frutificação. E tem mais, e se não tiver bem fertilizado, não espera bons frutos, não. Às vezes a gente investe muito pouco nas pessoas e quer um retorno assim milionário, né, entre aspas, das pessoas. A paz está ali, que Deus te abençoe. Então, a gente observa que o ser humano, uma vez, eu era muito radical, gente. Eu estou falando isso porque eu já vivi essa situação. Teve uma época que Deus chegou para mim e falou, e o Espírito Santo conversou comigo e falou assim, você gostaria que eu te tratasse com a mesma medida que você quer tratar as outras pessoas, que você quer, que você deseja que eu trate as outras pessoas? Parei para pensar na hora. Porque quando fere na gente, aí é um caso de se pensar, né, Jesus? Comigo, o senhor já sabe. Aí a gente já começa, sabe? A gente já começa a amolecer, igual arceiro derretendo no sol, e já diz, Senhor, o senhor sabe da minha estrutura, o senhor sabe que eu não aguento muito não, meu pai. O senhor sabe, eu sou sensível, você é sensível, os outros é de ferro, os outros é de aço, os outros é de bronze. Então, a gente tem que ter paciência com os nossos irmãos. Gente, mas enfim, eu estava aqui para refletir sobre o Pai Nosso e Deus me conduziu por esse caminho, essa pequena introdução. Mas aqui, voltando aqui para a reflexão do Pai Nosso, a gente vai observar aqui, no versículo 11, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente já quer para amanhã, pastor Luiz? A gente tem uma inquietude, uma ansiedade terrível. A gente já quer para amanhã, para a semana, para o mês, para o ano, e de preferência, Jesus. Que o negócio seja assim, abundantemente, né? Mas o Senhor manda a gente se preocupar com a provisão. Preocupar, na verdade, não é bem uma preocupação. É confiar nele que a provisão diária vai vir. E eu estava lembrando de um versículo bíblico que diz assim, que se a gente tiver com o que comer, com o que vestir, para a gente estar contente. Não é que a gente tem que se acomodar com as coisas pequenas, mas é para a gente não perder as estribeiras, porque está tendo só o que comer e o que vestir, gente. Às vezes a gente quer luxar um pouco mais, quer comprar um carro do ano, a gente quer, né, enfim, fazer algumas economias, a gente quer prosperar financeiramente, e a gente busca de uma forma tão desenfreada pelo pão de cada dia, pelo pão, pela prosperidade, pela vida financeira aqui na Terra, que a gente acaba deixando o reino de Deus em segundo plano. Quando a Bíblia diz que é para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ainda tem esse detalhe. Não basta buscar o reino de Deus, tem que buscar a justiça dele também. Justiça de Deus dentro desse reino. Então, quando a gente busca o reino de Deus com justiça, com esse complemento da justiça, as demais coisas viram demais coisas. Ele acrescenta. As demais coisas eu vejo como resto, né? Então, quando a gente dá a primazia da nossa vida para Deus, para o reino dele e para a sua justiça, as demais coisas é fichinha para ele. Eu estava outro dia conversando com a minha irmã, e a gente conversando da questão do sustento da provisão de Deus, que ele cuida dos passarinhos, a Bíblia deixa claro sobre isso. Que nem Salomão, no seu auge, do seu luxo, da sua vida de esplendor, ele conseguiu se vestir como os lírios do campo, que nasce hoje, floresce amanhã e depois de amanhã já está sendo queimado. E Deus cuida assim com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto zelo sobre os lírios do campo. E aí vem dizendo que os passarinhos também não, Deus, ele cuida dos passarinhos. E eu sempre falo assim, passarinhos só morrem se for preso na gaiola, porque o infeliz do dono deixa de colocar comida, além de manter o pobre coitado no cativeiro, na escravidão, ainda às vezes esquece de pôr água, de pôr comida e deixa o bicho morrer. Mas na natureza ninguém vê um passarinho lá de patinha para cima, com os pezinhos para cima, esturricado de fome e de sede, não, porque Deus provê. Então a gente estava comentando com a minha irmã o seguinte, que quando Deus criou o universo, o planeta Terra, ele já colocou fontes de petróleo, gente, debaixo do solo, lá dentro dos mares. Ele colocou fonte de petróleo, quando o homem nem sabia que existia petróleo ainda. Para que Deus fez isso? É porque ele sabia que o ser humano ia evoluir. Que logo mais, alguns 1000 anos pela frente, ia ter uma plataforma da Petrobras dentro do mar, extraindo combustível, petróleo que ele pôs ali. Para quê? É provisão para o ser humano. Isso eu estou falando de uma fonte grande, mas se a gente for discorrer aqui, a provisão de Deus por meio da natureza, para não faltar nada para a gente, não era para a gente viver descabelando, para poder enricar, se matar. Salomão, ele deixa um conselho através do livro de Eclesiastes, a gente começa a ler o livro de Eclesiastes, e a gente observa que ele, é como se ele dissesse assim, olha, tudo que meu olho desejou, que meu coração desejou, eu consegui e eu desfrutei. E eu descobri que tudo isso é vaidade. E aí chega um momento que ele deixa entender assim, de que adianta eu me matar,
para conseguir, aquela ganância, aquele desespero, aquele, sabe, tipo a sepultura que nunca se farta, sanguessuga que nunca enche a barriga dele, o estômago dele, e suga o tempo todo, né? Aquele desenfreamento para poder ser rico na terra. Aí tomba no outro dia e deixa aí uma família que até então era unida, quebrando o pau por conta da herança. A herança que a gente se mata tanto para poder deixar, e às vezes deixa até de buscar a eternidade como devemos buscar, a gente deixa aí os filhos quebrando o pau, um querendo matar o... Gente, você não tem noção. Eu já vi uma família lá no estado da Bahia, que era uma família grande, que parecia a família de Jó, sabe? Quando um dava um banquete, a família todinha se reunia. E foi assim a vida inteira. Bastou o pai morrer, pastor Ulisses. Bastou o pai morrer para esse povo. Parece que a ganância, parece que Satanás entrou no meio dessa família por meio da ganância, mas foi um pau tão grande, uma confusão tão grande, uma contenda, uma desavença no meio desse povo, porque o homem era fazendeiro, o homem tinha posses, tinha casas, a família endoidou. E a gente não atenta para isso, e a gente fica perdendo tempo com coisas materiais, quando a Bíblia diz assim, olha, buscar é para buscar tesouro dos céus, porque os tesouros do céu, a traça não corrói, o ferrugem não come. Se você se mata buscando tesouros aqui na terra, o máximo que você vai ter até a hora de você morrer. Dali pra frente, pode virar, aquela herança pode se transformar até em sangue no meio da tua família. De tanta ganância, que aparece tanta gente gananciosa querendo desfrutar daquilo que você se matou tanto para poder conquistar. Deixou, às vezes, até de adorar a Deus como deveria, para poder estar ali 2, 3 serviços se acabando, para poder deixar para os outros se arrebentar. Então, a ordem de Deus, o convite da parte de Deus é que a gente coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, eu volto a dizer, a sua justiça, porque o reino de Deus sem justiça, filho, não adianta de nada. Estamos reprovados, né? Então, o reino de Deus caminha junto com a justiça dele. Então, nós vamos observar aqui, voltando aqui, a provisão, quando eu falei que Deus, antes de criar a humanidade, ele já criou as fontes de petróleo debaixo dos oceanos, sabe? Para poder ser extraído, para poder, como meio de provimento, de sustento para o ser humano. Deus preparou tudo, gente. Então, a gente vive numa busca desenfreada. Parecendo que a gente não tem pai, parece que a gente é bastardo, parece que a gente entende assim que Deus criou e falou assim, vai lá, infeliz, se acaba lá embaixo. Eu não quero nem saber. Não, ele criou, ele cuida da obra, da criação dele, tanto da natureza como da gente. E aí a gente vê aqui dizendo, por meio do versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou nos dá hoje. E a gente vai dar um pulinho lá, em Êxodo. Êxodo, deixa eu buscar aqui para vocês, para eu citar para vocês. Êxodo capítulo 16. Fala de quando Moisés ia levando o povo para a terra prometida, e ali Deus põe o povo à prova e deixa faltar. Ele sentir fome, escassez, né? Se a gente não passa por escassez, a gente não sabe o que é provisão de Deus. Se a gente não passa por prova, não tem como a gente ver a glória de Deus. Se a gente não adoece, a gente não conhece o que é milagre. E Deus está conversando com alguém aqui nessa tarde. Ou vai conversar com alguém que vai entrar. Então, os processos vêm e é para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu li as histórias sobre Moisés na Bíblia, ele conduzindo o povo para a terra prometida, o encontro dele com Deus por meio da sacerdete, falava, Deus fechou comigo. Eu quero ser igual a Moisés. E aí foi prova assim, uma atrás da outra. Eu terminava uma, Deus só deixava eu respirar. Sabe, pastor Ulisses? E vinha com outra maior, falava, misericórdia, acabei de sair de uma, nem respirei direito, já vem com essa outra maior, meu Deus do céu, o que é? Deus falou, você não pediu para eu manifestar a glória minha na tua vida? Ou você acha que Moisés caiu de paraquedas assim no deserto para conduzir o meu povo? Não teve uma manifestação? Não teve um processo para poder me manifestar para Moisés? Eu falei, ai Deus, acho que eu vou retroceder nessa petição minha, porque o negócio está ficando muito estreito. Mas o certo é que Deus, ele sempre nos dá força, ele nos dá graça, ele nos sustenta, nos mantém de pé, para lá na frente a gente testificar sobre aquele processo que nós passamos, mas que o nome do Senhor foi glorificado. Então, se não existe escassez, não existe provisão. Se não existe doença, não existe cura. Se não existe doença incurável pela medicina, não há milagre, né? Então, a gente precisa entender essas coisas do nosso Deus. E aí a gente vê aqui no Antigo Testamento que Deus, ele prova o povo de Israel, deixa faltar o alimento, e ali eles começam já... Isso é coisa de ser humano. O ser humano é esquisito, gente. Deus começa a apertar os parafusos da gente, a gente já espana. E aí Deus pega e começa a provar o povo de Israel, e eles pegam e começam a murmurar. E já desejar a carne que deixou lá no Egito. Esqueceram até do tempo do chicote, da opressão, né? Esqueceram. Por um momento, na hora da fome momentânea, eles já quiseram voltar para o Egito e querer se alimentar com o alimento do Egito.
Ele é muito diferente da gente, não. Tá na presença de Deus. Quando o calo aperta e começa a estourar a bolha e sangrar, aí pronto, a gente já quer dar um pulo lá fora, como se lá fora fosse resolver alguma coisa, sendo que a gente já viu do lado de fora, né? E aí a gente observa, porque uma coisa é passar prova na presença de Deus, outra coisa é passar lá fora. Se com Deus está difícil na presença de Deus, buscando a presença dele já está difícil, imagina lá fora, que o sistema é bruto, não está nem aí, sabe? Espanca mesmo, não está nem aí. A gente precisa tomar cuidado e entender os processos da vida que Deus usa para poder manifestar a glória dele nas nossas vidas e para nos atrair para perto dele, para a gente conhecer ele mais de perto. Porque se Deus não se manifestasse no caminho rumo à terra de Canaã para o povo de Israel, esse povo ia testificar do que para as nações que estavam ao redor. E Deus levantou Israel foi justamente para isso, para servir de modelo para as outras nações, para que as outras nações pudessem olhar para eles e dizer, olha, o Deus deles é diferente. O nosso a gente precisa carregar, o nosso a gente precisa colocar uma panela de fruta ou de alguma coisa lá. Mas o Deus deles caminha no meio deles. Como assim, pastor? Que caminhava no meio deles? No deserto tinha um sol causticante durante o dia, Deus vinha em forma de nuvem e cobria o seu povo. Isso é cuidado. É zelo pelo seu povo, que está debaixo da proteção dele. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita, não é visitante, é habitante. Quem habita, quem mora. Então a sombra do Onipotente descansa. Então Deus mandava a nuvem e o povo para refrigerar ali o povo, para cobrir o povo. Para o povo não rachar o coco no meio do deserto, como diz o baiano. Né? E quando era a noite que o frio era causticante também, ele vinha em forma de fogo para poder aquecer o povo dele. Deus, ele é muito lindo, gente. Deus, ele é muito lindo. É que a gente é tão desapercebido, a gente é tão apegado com as coisas aqui de baixo, que a gente esquece de meditar nas coisas de cima. Mas Deus, ele é cuidadoso com o seu povo. Ele é muito cuidadoso. E aí a gente vê que Deus, ele mandava o maná de manhã, né? Em algumas traduções fala o pão, né? O pão, por isso que diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Ali já era um tipo, o maná do céu já era um tipo de provisão, era falando sobre a provisão, sobre o Cristo que viria, o pão que ia descer do céu para saciar a fome da humanidade, né? Então nós vamos observar aqui que Deus mandava pão pela manhã, era de manhã cedo, viu? Ele mandava ir bem cedo, porque mais tarde o sol poderia esquentar e derreter o pão que ele mandou. Mas eu sei que o pão saciava, como café da manhã para o povo, como a primeira refeição do dia. E quando era no final da tarde, ele mandava a porção diária. Ele mandava carne à tarde. E esse povo não é diferente da gente nos dias de hoje, gente. Não é diferente. Ai, como a gente pisa na bola. Deus mandava pegar a porção diária. Tinha uns incrédulos lá que pegava em dobro. Levava para dentro da tenda, né, pastor Luiz? Misericórdia. Levava para dentro da tenda. No outro dia, ninguém estava aguentando. Porque Deus, ele é especialista em frustrar os planos do homem, quando o homem quer fazer a coisa do seu jeito. E aí vinham as larvas lá, que são bactérias, fungos, são seres que Deus também criou. E Deus dá ordem, às vezes, surpreende o ser humano com larvas, com bactérias, com fungos, né? E mostra o grande poder dele. Olha a Covid. O que aconteceu? Um serzinho vivo que para ver tinha que ver por microscópio. No entanto, ele mostrou quando ele quer. Se ele quiser destruir a humanidade, ele destrói da noite pro dia. É uma coisa, assim, terrível. Nosso Deus, ele é poderoso, o que ele tem de poder, ele tem de amor, ele tem de misericórdia, ele tem de compaixão, ele tem de zelo, ele tem de cuidado, ele tem. Né? É o grande eu sou. O que é eu sou? Eu sou tudo que tu precisa. E aí nós vamos observar aqui que tinha uns abelhudos que eles iam lá, pegavam porção dobrada, apodrecia no outro dia, amanhecia fedido. A gente já até sabia quem eram os incrédulos do arraial, porque amanhecia o mau cheiro. Aí chegava na sexta-feira, o povo colhia domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegava na sexta-feira, Deus falava, agora sim, vocês podem colher em porção dobrada, porque sábado vocês vão celebrar com a família de vocês, vocês vão me adorar, vocês vão buscar, enfim. Sábado é o dia de descanso de vocês. Aí o povo ia lá e colhia em dobro. Mas pasmem vocês. Aqui, se vocês lerem, vocês vão ver que tinha alguns. Sempre vai ter alguns. Tinha alguns que amanhecia o sábado. Não se contentava com o dobro que pegou lá na sexta-feira à tardezinha para suprir o sábado, não. Eles iam no sábado ver se Deus tinha mandado. É a ganância. Isso fala da nossa ganância como ser humano. Deus manda a provisão, mas a gente está sempre de olho no amanhã. Será que tem mais para amanhã? Será que tem? O mesmo Deus que provê hoje é o mesmo Deus que vai continuar provendo. No dia da manhã também. Né? E aí, a gente aprende o que com isso? Que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Gente, eu trabalhei desde os 14 anos, já falei aqui em outras lives, desde os 14 anos para não ser pesado no bolso de ninguém. E eu dei aula até 2016. Né? Mas eu comecei a trabalhar aos 14 anos, na roça mesmo.
Tinha vez que eu deixava trabalhar na roça do meu pai, pai trabalhar na roça do vizinho, sabe, pastor Luiz? Para poder ganhar o dinheirinho, para no final de semana ter o dinheiro de comprar alguma coisa para mim, para não precisar mais do meu pai me investir, me calçar, eu já tenho o meu dinheirinho. E assim que eu peguei uma certa idade, eu me formei e eu fui dar aula. E eu passei a minha vida dando aula, para não ser sustentado, pesado no bolso do meu pai, do meu esposo, enfim. E aí, quando foi em 2016, Deus falou, chega, você vai sair e vai viver para mim. E vocês estão pensando que foi fácil? Não foi não, gente. Eu coordenava 2 colégios, meu salário era bom, a bufunfa era boa na frente do caixa eletrônico. Pensa, para eu largar isso, esse osso, foi igual aquela mulher do filme do Ghost, que eu acho que vocês já assistiram. Gente, sabe quando a mulher vai entregar o cheque lá, que ela briga? Fui eu para abandonar a minha vida secular de coordenadora pedagógica para poder me entregar no reino de Deus. E se eu disser para vocês que 2017 para cá, que foi quando eu comecei assim uma vida só eu e Deus, Deus provendo. E não é porque meu esposo trabalha, meus filhos trabalham, não. É Deus que provê o meu sustento. Eu falei, Deus, não quero ser pesado no bolso do meu marido. Ele trabalha numa multinacional, ele ganha bem. Mas eu não quero ficar pedindo as coisas para ele, porque eu não fui acostumada assim. E o Senhor falou que ia ser meu patrocinador. Que o Senhor ia tirar de lá, mas que o Senhor ia ser meu patrão, o meu sustentador. Gente, eu não peço nada para ninguém. Eu oro, pastor Ulisses, hoje, mais tarde, amanhã à tarde. No outro dia chega a provisão. Às vezes eu só penso, queria isso, Deus. Sabe? Deus tem me sustentado do bom e do melhor. Coisas que quando eu trabalhava eu não tinha condições de comprar, Ele me sustenta hoje. Deus me sustenta com perfume importado. Aí meu perfume estava acabando, pastor Ulisses, e tá ali, deixa eu contar aqui para vocês, que são vocês que estão aqui me assistindo. E meu perfume estava acabando, cheguei de frente à igreja, da minha gaveta, que é onde eu deixo meu perfume lá, porque perfume importado é caro, né? Deixa, qualquer lugar pode cair e quebrar, e aí não tem dinheiro para comprar outro. Coloquei dentro da gaveta. Aí abri minha gaveta um dia, olhei assim, peguei o frasco assim, e falei, ô Senhor, o Senhor viu, já está acabando. Mas estava pela metade, viu? Mas deixa eu já prevenir Deus aqui, parece que Deus não sabia, né? Mas Deus quer esse relacionamento da gente com Ele. Falei, Senhor, está acabando. Quer dizer, está pela metade. Mas seria bom se o Senhor já providenciasse o próximo, porque eu não sei nem de onde é que vai vir, de onde é que o Senhor vai enviar. Porque o meu cunhado não vai vir por tão cedo de Canadá para trazer perfume para mim. Para mandar, para poder pegar a barraia, a alfândega, essa coisa toda, enche muito o saco. Deus está acabando, o senhor viu? Manda um antes de acabar, o que o senhor acha? Gente, não passou uma semana. Não passou, acho que uns 3 dias. Estava aqui nesse mesmo quarto fazendo a live. A moça gritou de lá, e não foi aqui da região de Caeiros não, pastor Luiz. Foi lá da região de Jaraguá, ali divisa com Pirituba. Ela veio de lá, aqui no meu portão. Chegou, estava fazendo a live, minha filha atendeu, minha filha tinha vindo lá da casa dela, que ela mora em Cajamar. Ela veio, ela atendeu no portão, ela falou assim, ó, tá aqui. Eu estava dentro do shopping, comprando umas roupas para mim. E eu ia passando de frente à perfumaria. E Deus mandou eu entrar lá. Eu falei, Deus, mas eu vim comprar foi roupa, não vim comprar perfume. Ele falou, entra aí e compra um perfume para a pastora Luciete. E aí eu entrei dentro do shopping e comecei a olhar os perfumes. Comecei a olhar uns que eu já conhecia, que eu gostava. E Deus falou, não, é esse daqui. É esse que é para você comprar para ela. E ela comprou, sabe qual? Calvin Klein, perfume importado. E ela trouxe na minha porta, falou, Deus mandou entregar para você. Então, assim, eu tenho vivido, isso é uma das experiências. Se eu fosse contar aqui, eu ia passar 2, 3 horas de live contando para vocês as experiências que eu tenho tido de 2017 para cá, sem eu precisar incomodar a vida de ninguém, sabe? Assim, dizer, gente, eu tô precisando, gente, tô assim, gente, eu tô assim. Eu oro, eu desço na presença de Deus. Sabe, às vezes nem desce tanto. Converso com ele como eu tô conversando com vocês aqui. Falo assim, o senhor viu? Eu converso com ele assim, dentro de casa, como se eu tivesse minha casa cheia de amigos. Falo, o senhor viu, tá faltando tal coisa. Olha, Deus, eu tô com meu armário cheio de roupa. Ou, Senhor, mas eu queria uma roupinha nova. O Senhor sabe que o mundo feminino, né? A gente gosta de andar com uma roupinha nova, a gente gosta de andar perfumado, a gente gosta de andar. O Senhor já conhece o Senhor que fez a alma feminina, o Senhor sabe que a gente é diferente de homem. O homem veste um terno, né, pastor Luiz? Veste um terno, se for preciso. Em 10 cultos seguidos, para ele não é problema. A mulher, em 10 cultos, com o mesmo vestido, com a mesma roupa, com o mesmo macacão, misericórdia, pai. E aí ele já conhece e ele vai e manda. Manda que é uma beleza, sabe? Ontem mesmo eu estava olhando, falei, Deus, eu vou tirar aqui, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então eu vou pegar aqui um monte de roupa minha, que eu já não estou usando, porque a tenda largou, né? Antes era tamanho P, agora tamanho M. Eu falei, Senhor, preciso agora que o Senhor reforme meu guarda-roupa com tamanho M, moço. Porque o tamanho P já não está entrando mais, não viu? Então eu já vou ter que tirar os tamanho P e dar para o povo. E tudo isso entra o quê? A provisão aqui.
o pão nosso de cada dia. É a roupa, é o sapato, é a porta de emprego aberta, é o Pix que Deus toca no coração do jeito lá de Pernambuco, que nem me conhece. Pastora, olha, estava orando madrugada, 3 da manhã, Deus mandou eu entrar em contato com você quando amanhecesse o dia, pedisse o número da sua conta para depositar o seu presentinho de Natal, o seu presente de Ano Novo, sabe? Então, isso é cuidado de Deus. É viver para Deus, é isso, é viver em novidade de vida. Gente, mas eu acho que eu já extrapolei no horário aqui. Eu vou concluir aqui dizendo, Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É assim que o salmista expressa a grandeza de Deus, dizendo, fica quieto, sabe? A tua parte é conversar comigo. Eu permito essas coisas para poder você, chega mais perto do altar. Porque se Deus começa a deixar a gente só na zona de conforto, gente, principalmente cristão, meu pai eterno, a gente tem a machorra de pôr uma rede pendurada lá na área da frente da casa, comprar uma água de coco, deitar lá e começar a cantar deitado. Eu quero trabalhar para meu Senhor, na seara do Senhor, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, já até esqueci, pastor Luiz. Enfim, a gente tem essa pachorra. Então, de vez em quando, é preciso Deus nos atrair para perto do altar dele, porque a zona de conforto vai nos deixando meio folgado, vai nos deixando à vontade. Quando a gente pensa que não, Deus já tem que gritar, usar o profeta gritando com a gente, porque a gente já está longe do altar. Quando a gente está pertinho, gente, eu estou com coriza. Desculpa. Se Deus solta a rédea, como diz os nordestinos, a gente pica a mula, sai de perto dele. Então, quando a gente está perto, ele não precisa ficar gritando, não, ele dá uma sussurrada. A gente já entende, a gente é tão íntimo dele que a gente já entende o que é que ele está querendo falar. Enfim, fica essa palavra nessa tarde para o nosso coração, sobre o cuidado, sobre a provisão do nosso Deus, sobre o pão diário, o pão de cada dia. E eu aprendo uma coisa, que todas as vezes que a gente faz igual o povo de Israel, os gananciosos, e a gente quer pegar em dobro, em triplo, e muquear dentro da tenda, Deus sempre vai dar um jeito de mostrar que esse caminho nos leva a precipício, nos leva a abismo. Então, o Senhor vai nos dar a prosperidade de acordo com a estrutura que Ele construiu em nós. Deus ele quer que a gente mantenha a simplicidade de sempre, a humildade. Que a prosperidade que Ele venha trazer sobre as nossas vidas não nos deixa inflado diante do nosso irmão que não tem condições ainda. Que a prosperidade que o Senhor nos dá não venha de servir de tropeço para poder humilhar quem está ao redor. Às vezes por meio de atitude, às vezes por meio de palavra, às vezes até num olhar imponente. O ser humano tem umas maneiras assim muito esquisitas de mostrar a imponência que existe dentro dele. E a gente não pode perder a simplicidade. Costumo sempre falar, o nosso Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele é soberano. Ele, como diz a juventude, ele é o cara. Ele chega e ele lacra. E ele faz isso tudo com muita simplicidade, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar mostrar que ele pode. A natureza, assim, de maneira simples, esbanja a soberania e a grandeza de Deus. Sem precisar ele dizer, viu, gente, ó, aqui, ó, sou eu no pedaço. Viu, gente, fui eu que fiz. Viu, gente? Viu, gente? Não. Quem tem essas esquisitices é a gente, que é ser humano. Mas o Senhor nos ensina, dia após dia. Eu peço sempre para o Senhor, Pai, não deixa eu crescer sem estrutura, não. Porque eu já fui tão pobre, mas tão pobre. Não sou rica ainda, gente. Ainda, viu? Eu creio na prosperidade da parte do meu Deus quando eu estiver preparada para receber. Mas eu já fui tão pobre, dei uma rédea, sim, mais um pouco. Sabe, eu já fui tão humilhado por pessoas que tinha. E é incrível que depois que os anos passaram, que o Senhor me abençoou, eu voltei a encontrar com essas pessoas que eram ricas naquela época. E, pelo contrário, já foi eles que olharam para mim, me intitulando como a cara da nobreza. Falei, essas coisas quem faz é Deus. Porque eu só tenho a cara mesmo. Não tenho mais nada além da cara de rica. É que Deus nos faz ficar com cara de rico, né, pastor Ulisses, né, Talico? Deus nos faz ficar assim com cara de rico, de poderoso. Mas na verdade quem pode todas as coisas é Ele, não é a gente. Então fica essa palavra para o nosso coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que Deus prospere, que Deus venha trazer provisão, venha trazer sustento, saúde, sabe? E acima de tudo isso, paz. Porque se Deus nos dá prosperidade e não nos dá paz, a gente não desfruta. Se não nos dá saúde também, a gente não desfruta. Então, acima de tudo, a gente tem que ter paz. Né? Então, um beijo no coração de vocês e que a paz que excede todo entendimento ocupe o coração de vocês, a mente de vocês, a família de vocês e os arredores de vocês. Amém? Deus abençoe. Olá, gente, boa tarde. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que forem entrando, compartilhe com os amigos, com os grupos que vocês têm, com os familiares, para que outras pessoas sejam alcançadas
também conheçam a palavra de Deus. Compartilhem nas suas redes sociais para divulgar melhor o reino de Deus, né? Nós estamos numa trajetória aí, tem já 2 dias. Hoje é a terceira parte de reflexão do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensinou para os seus discípulos. Nós estamos meditando sobre o Pai Nosso, né? Nós vamos, eu dividi em 6 partes. Então, nós iremos comentar mais um dia, hoje é o terceiro dia. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6 e o versículo 11. No primeiro dia nós falamos sobre o versículo 9, né? Porque a oração modelo de Jesus Cristo está em Mateus capítulo 6, do 9 até o 15, né? Então, na verdade até o 13, porém o 14 e o 15 ainda é complemento vamos dizer assim, de um comentário que Jesus fez baseado na oração do Pai Nosso. Por isso eu vou fazer as reflexões até o 15. Então, a gente vai, no primeiro dia nós conversamos, refletimos sobre a paternidade do nosso Deus, refletimos sobre a santificação dele aqui na terra, de que forma é que a gente pode santificar o nome dele aqui na terra. Aí no segundo dia, que foi ontem, comentamos a respeito do convite, por meio dessa oração, venha a nós. Tem umas traduções que falam venha a nós, outras venha o teu reino, né? Eu prefiro ficar com as mais antigas, venha a nós, porque é em nós que o reino de Deus é administrado, é direcionado por meio do Espírito Santo. Então, na verdade, o reino de Deus, o reino quer dizer governo, né? Governo, senhorio. Alguém que reina é alguém que governa, é alguém que é senhor, é alguém que preside. Então, nós vamos observar aqui que o reino de Deus aqui na terra, ele não é para estar somente entre os homens, tem que estar dentro de nós. O senhorio do nosso Deus, o governo do nosso Deus é para ser estabelecido dentro de nós. Se o Senhor não governar nós, então não vai ter governo de Deus aqui na terra, né? Então Deus, ele conta com a parceria do ser humano aqui na terra para poder levar avante a obra do reino dele aqui na terra, né? Que é uma obra de aproximação dos homens, retornando, convergindo e vindo para a presença dele por meio da pessoa de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo não foi nada mais, nada menos do que isso. Ele uniu a criatura com o Criador e se cumpre na cruz. Eu sempre falo na vertical, ela está unindo a criatura com o Criador. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, enfim. E na horizontal é amar o próximo como a nós mesmos. E aí vem Jesus na dispensação da graça, já funilando mais o negócio e falando assim: um novo mandamento vos dou. Ou seja, não é mais amar o próximo como a ti mesmo, mas Jesus fala assim: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem ao próximo como eu amei. É diferente a gente amar o próximo como ama a gente mesmo, porque às vezes tem pessoas que não amam nem a si próprio. Como é que vai amar o outro, pelo amor de Jesus Cristo? Então, o novo mandamento que Jesus deu é que a gente aprendesse a amar o nosso próximo como ele amou e não como a nós mesmos. Então o negócio ficou mais afunilado, mais estreito na dispensação da graça, né? E aí nós, no segundo dia de reflexão, nós comentamos sobre isso, sobre convidar a Deus para vir governar as nossas vidas, né? E que a vontade dele prevaleça aqui na terra, que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. E eu sugeri que vocês estudassem um pouco sobre os anjos. Eu vou ver se eu levei o vídeo do Facebook para a plataforma do YouTube, o estudo sobre os anjos. Se eu não conseguir, se for preciso, eu gravo um outro vídeo, dando um estudo para vocês a respeito das hostes angelicais, né? A gente sabe que não é somente anjo, mas quem são esses anjos? A gente sabe que os anjos se dividem em hierarquias: anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Dividido dessa forma. E tem muita coisa para a gente aprender sobre os anjos. Então, para a gente saber, permitir que Deus faça, que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra como é cumprida lá nos céus, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o exército dos céus. Porque senão, como que a gente vai saber? A gente vai ver na ignorância pelo resto da vida, né? Então, nós vamos ver aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho, vai ser um pouco rápido, não vai demorar tanto, não vou tomar tanto tempo de vocês. No versículo 11 do capítulo 4 de Mateus, nos diz assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus, ele nos ensina
a fazer uma oração. Não sei se vocês perceberam que por meio desse versículo, desse trechinho da oração do Pai Nosso, Jesus ele está nos ensinando a orar a Deus pedindo o suprimento, a provisão, né? Aliás, isso tem que estar em inclusão. Jesus ele colocou ali o que é básico dentro do Pai Nosso, né? Dentro de uma oração, um modelo. Né? Claro que ele poderia esticar muito mais como que poderia ser feita uma oração. Mas a primeira coisa que ele nos ensinou foi sobre a paternidade de Deus conosco. E a segunda foi aceitar o reinado dele, o senhorio dele nas nossas vidas. Porque quando nós aceitamos a paternidade, tem pessoas que têm pais, mas não permitem que os pais governam, aí só quebra a cara na terra. É assim ou não é? Eu tenho filhos. Os meus filhos aceitaram o senhorio e me respeitou, eu e o pai deles, e nos honraram. E por isso eles são bem-sucedidos para a glória de Deus. São os meninos abençoados, uma menina abençoada. Né? Mas por quê? Porque houve obediência, porque houve respeito, houve uma reverência, uma honra direcionada aos pais. E por que tem muita gente sofrendo tanto? Porque não reverencia o seu Deus. Porque não honra, porque não glorifica o nome dele. Muito pelo contrário, às vezes só escandaliza. Né? Nossa, pastora, até mesmo quem está dentro da igreja, até mesmo quem está dentro da igreja não está isento disso, gente. Igreja não é fábrica de gente perfeita, não. Lá nós estamos aprendendo, a paz, pastor Ulisses, lá nós estamos aprendendo a nos santificar, e a santificação ela é progressiva, ela não é instantânea. Né? Nós precisamos entender isso. E a gente tem uma mania da pessoa aceitar, fazer uma aliança com Deus, aceitar Jesus, como é o linguajar dos cristãos, e a pessoa aceita a Jesus essa semana que vem a gente já quer assim a pessoa transformada 100%. Ninguém aguenta o tranco da parte de Deus para ser santificado da noite para o dia, gente. Né? Até o mundo Deus não fez num dia só. Ele respeitou, ele criou mostrando que existem etapas, que existem ciclos e que nós temos que respeitar. E isso é tão lindo que Deus usa as coisas naturais para poder nos ensinar as espirituais. A gente observa que um bebê, ele é gerado no ventre. Deus não tem o poder de pegar e da noite para o dia gerar um bebê e no outro dia já nascer? Tem, mas passa 9 meses dentro de uma barriga apertado lá. Começa igual uma sementinha encontro do óvulo com o espermatozoide e ali fecunda e ali começa aquela coisinha que não dá nem para ver direito. De repente embrião, de repente feto e de repente Deus usa o poder da natureza para expulsar o feto do útero e aí tem... Depois que sai do ventre, começam novos ciclos que devem ser respeitados. Você não vai exigir de um bebê, de uma criança, aquilo que você exige de um adolescente, de um jovem ou de um adulto, ou de uma pessoa de meia idade. Porque o universo está sendo apresentado para ela quando ela nasce. Ela está conhecendo o universo que ela acabou de entrar. Então a mesma coisa na igreja do Senhor. A gente tem umas esquisitices. Povo de Deus tem lideranças também intoleráveis, que não aceitam que a pessoa, uns é rápido, outros demora mais. E eu costumo sempre falar, gente, ninguém produz fruto todos na mesma estação, não. Deus deixou a natureza assim, linda e maravilhosa para poder nos ensinar também. A gente planta coentro, né, pastor Ulisses? A gente planta coentro e daqui, no máximo 20 dias até um mês, a gente já está comendo coentro, porque já está pronto para ser colhido. A gente planta feijão daqui 3, 4 meses, sei lá. Já até esqueci, mas eu fui da roça também. Então, no máximo, acho que 3 meses, a gente já está fazendo a colheita. Agora planta um pé de jaca. Planta uma tâmara, né? Dizem que quem planta tâmara, que planta para os seus netos e bisnetos, ou bisnetos, tataranetos, comer da tâmara, porque a pessoa mesmo não desfruta. E aí a gente vai dizer que a tâmara é ruim, que a tâmara é uma miséria, porque não dá fruto cedo. Então, cada cristão que se converte, que faz uma aliança com Deus, ela tem um tempo determinado para poder produzir os frutos, para dar retorno para o reino, gente. Primeiro a gente investe na criatura abençoada, né? Com ensino, com oração, com jejum, com ensinamento da palavra, e lapida, e o Espírito Santo vai lapidando daqui, lapida de lá e molda de cá, e aquela coisa. Um diamante é tirado lá do barro, da lama lá, vem todo sujo, vem todo cascudo, até ele chegar na joalheria, onde se vende o diamante. Gente, é todo um processo terrível que o diamante passa para poder ser lapidado, para poder ficar aquela coisa maravilhosa, que todo mundo fica deslumbrando com a beleza dele. A mesma coisa a gente é um diamante que foi tirado da lama, do barro, da podridão mesmo, passou pelo chuveiro da graça, e o Espírito Santo está lapidando a gente todos os dias, e às vezes a gente quer pegar, um fardo, colocar nas costas dos nossos irmãos, novos convertidos, já quer que eles nasçam hoje e amanhã já dê fruto. Não deu tempo nem para a criaturinha, porque depois do nascimento tem crescimento.
tem florescimento, antes do florescer tem a poda, todos esses processos, aí depois vem o florescimento, que já é preparando já para frutificação. E tem mais, e se não tiver bem fertilizado, não espera bons frutos, não. Às vezes a gente investe muito pouco nas pessoas e quer um retorno assim, milionário, milionário, né, entre aspas, das pessoas. A paz está ali, que Deus te abençoe. Então, a gente observa que o ser humano, uma vez, eu era muito radical, gente. Eu estou falando isso porque eu já vivi essa situação. Teve uma época que Deus chegou para mim e falou, o Espírito Santo conversou comigo e falou assim, você gostaria que eu te tratasse com a mesma medida que você quer tratar as outras pessoas, que você quer, que você deseja que eu trate as outras pessoas? Parei para pensar na hora. Porque quando fere na gente, aí é um caso de se pensar, né, Jesus? Comigo, o senhor já sabe. Aí a gente já começa, sabe? A gente já começa a amolecer, igual se ele derreter no sol, e já diz, Senhor, o senhor sabe da minha estrutura, o senhor sabe que eu não aguento muito não, meu pai. O senhor sabe, eu sou sensível, você é sensível, os outros é de ferro, os outros é de aço, os outros é de bronze. Então, a gente tem que ter paciência com os nossos irmãos. Gente, mas enfim, eu estava aqui para refletir sobre o Pai Nosso e Deus me conduziu por esse caminho, essa pequena introdução. Mas aqui, voltando aqui para a reflexão do Pai Nosso, a gente vai observar aqui, no versículo 11, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente já quer para amanhã, pastor Luiz? A gente tem uma inquietude, uma ansiedade terrível. A gente já quer para amanhã, para a semana, para o mês, para o ano, e de preferência, Jesus, que o negócio seja assim abundantemente, né? Mas o Senhor manda a gente se preocupar com a provisão. Preocupar, na verdade, não é bem uma preocupação. É confiar nele que a provisão diária vai vir. E eu estava lembrando de um versículo bíblico que diz assim, que se a gente tiver com que comer, com que vestir, é para a gente estar contente. Não é que a gente tem que se acomodar com as coisas pequenas, mas é para a gente não perder as estribeiras, porque está tendo só o que comer, o que vestir, gente. Às vezes a gente quer luxar um pouco mais, quer comprar um carro do ano, a gente quer, né, enfim, fazer algumas economias, a gente quer prosperar financeiramente, e a gente busca de uma forma tão desenfreada pelo pão de cada dia, pelo pão, pela prosperidade, pela vida financeira aqui na Terra, que a gente acaba deixando o reino de Deus em segundo plano. Quando a Bíblia diz que é para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ainda tem esse detalhe. Não basta buscar o reino de Deus, tem que buscar a justiça dele também. Justiça de Deus dentro desse reino. Então, quando a gente busca o reino de Deus com justiça, com esse complemento da justiça, as demais coisas viram demais coisas. Ele acrescenta. As demais coisas eu vejo como resto, né? Então, quando a gente dá a primazia da nossa vida para Deus, para o reino dele e para a sua justiça, as demais coisas é fichinha para ele. Eu estava outro dia conversando com a minha irmã, e a gente conversando da questão do sustento da provisão de Deus, que ele cuida dos passarinhos, a Bíblia deixa claro sobre isso. Que nem Salomão, no seu auge, do seu luxo, da sua vida de esplendor, ele conseguiu se vestir como os lírios do campo, que nasce hoje, floresce amanhã e depois de amanhã já está sendo queimado. E Deus cuida assim com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto zelo sobre os lírios do campo. E aí vem dizendo que os passarinhos também não, Deus, ele cuida dos passarinhos. Eu sempre falo assim, passarinhos só morrem se for preso na gaiola. Porque o infeliz do dono deixa de colocar comida, além de manter o pobre coitado no cativeiro, na escravidão, ainda às vezes esquece de pôr água, de pôr comida e deixa o bichinho morrer. Mas na natureza ninguém vê um passarinho lá de pé, a patinha para cima, com os pezinhos para cima, esturricado de fome e de sede, não, porque Deus provê. Então a gente estava comentando com a minha irmã o seguinte, que quando Deus criou o universo, o planeta Terra, ele já colocou fontes de petróleo, gente, debaixo do solo, lá dentro dos mares. Ele colocou fonte de petróleo, quando o homem nem sabia que existia petróleo ainda. Para que Deus fez isso? É porque ele sabia que o ser humano ia evoluir. Que logo mais, alguns 1000 anos pela frente, ia ter uma plataforma da Petrobras dentro do mar, extraindo combustível, petróleo que ele pôs ali. Para quê? É provisão para o ser humano. Isso eu estou falando de uma fonte grande, mas se a gente for discorrer aqui, a provisão de Deus por meio da natureza, para não faltar nada para a gente, não era para a gente viver descabelando, para poder enricar, se matar. Salomão, ele deixa um conselho através do livro de Eclesiastes. A gente começa a ler o livro de Eclesiastes e a gente observa que ele... É como se ele dissesse assim, olha, tudo que meu olho desejou, que meu coração desejou, eu consegui e eu desfrutei. E eu descobri que tudo isso é vaidade. E aí chega um momento que ele deixa entender assim, de que adianta eu me matar para conseguir aquela ganância, aquele desespero, aquele, sabe, tipo a sepultura que nunca se farta, sanguessuga que nunca enche a barriga dele, o estômago dele, e suga o tempo todo, né? Aquele desenfreamento para poder ser rico na terra. Aí tomba no outro dia e deixa aí uma família que até então era unida, quebrando o pau por conta da herança.
A herança que a gente se mata tanto para poder deixar, e às vezes deixa até de buscar a eternidade como devemos buscar, a gente deixa aí os filhos quebrando o pau, um querendo matar o... Gente, vocês não têm noção. Eu já vi uma família lá no estado da Bahia, que era uma família grande, que parecia a família de Jó, sabe? Quando um dava um banquete, a família todinha se reunia. E foi assim a vida inteira. Bastou o pai morrer, pastor Ulisses. Bastou o pai morrer para esse povo. Parece que a ganância... Parece que Satanás entrou no meio dessa família por meio da ganância. Mas foi um pau tão grande, uma confusão tão grande, uma contenda, uma desavença no meio desse povo, porque o homem era fazendeiro, o homem tinha posses, tinha casas. A família endoidou. E a gente não atenta para isso, e a gente fica perdendo tempo com coisas materiais, quando a Bíblia diz assim, olha, buscar é para buscar tesouro dos céus, porque os tesouros do céu, a traça não corrói, o ferrugem não come. Se você se mata buscando tesouros aqui na terra, o máximo que você vai ter até a hora de você morrer. Dali para frente, pode virar aquela herança, pode se transformar até em sangue no meio da tua família, de tanta ganância, que aparece tanta gente gananciosa querendo desfrutar daquilo que você se matou tanto para poder conquistar, deixou às vezes até de adorar a Deus como deveria, para poder estar ali 2, 3 serviços se acabando, para poder deixar para os outros se arrebentar. Então a ordem de Deus, o convite da parte de Deus é que a gente coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, eu volto a dizer, a sua justiça, porque o reino de Deus sem justiça, filho, não adianta de nada. Estamos reprovados, né? Então o reino de Deus caminha junto com a justiça dele. Então nós vamos observar aqui, voltando aqui, a provisão, quando eu falei que Deus, antes de criar a humanidade, ele já criou as fontes de petróleo debaixo dos oceanos, sabe? Para poder ser extraído, para poder, como meio de provimento, de sustento para o ser humano. Deus preparou tudo, gente. Então a gente vive numa busca desenfreada. Parecendo que a gente não tem pai, parece que a gente é bastardo, parece que a gente entende assim que Deus criou e falou assim, vai lá, infeliz, se acaba lá embaixo. Eu não quero nem saber. Não, ele criou, ele cuida da obra, da criação dele, tanto da natureza como da gente. E aí a gente vê aqui dizendo, por meio do versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou nos dá hoje. E aí a gente vai dar um pulinho lá, em Êxodo, deixa eu buscar aqui para vocês, para eu citar para vocês. Êxodo capítulo 16, fala de quando Moisés ia levando o povo para a terra prometida, e ali Deus põe o povo à prova e deixa faltar. Ele sentir fome, escassez, né? Se a gente não passa por escassez, a gente não sabe o que é provisão de Deus. Se a gente não passa por prova, não tem como a gente ver a glória de Deus. Se a gente não adoece, a gente não conhece o que é milagre. E Deus está conversando com alguém aqui nessa tarde. Ou vai conversar com alguém que vai entrar. Então, os processos vêm e é para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu li as histórias sobre Moisés na Bíblia, ele conduzindo o povo para a terra prometida, o encontro dele com Deus por meio da sarça ardente, falava, Deus fechou comigo. Eu quero ser igual a Moisés. E aí foi prova assim, uma atrás da outra. Terminava uma, Deus só deixava eu respirar. Sabe, pastor Ulisses? E vinha com outra maior, falava, misericórdia, acabei de sair de uma, nem respirei direito, já vem com essa outra maior, meu Deus do céu, o que é? Deus falou, você não pediu para eu manifestar a glória minha na tua vida? Ou você acha que Moisés caiu de paraquedas assim no deserto para conduzir o meu povo? Não teve uma manifestação, não teve um processo para poder me manifestar para Moisés? Eu falei, ai Deus, eu acho que eu vou retroceder nessa petição minha, porque o negócio está ficando muito estreito. Mas o certo é que Deus, ele sempre nos dá força, ele nos dá graça, ele nos sustenta, nos mantém de pé, para lá na frente a gente testificar sobre aquele processo que nós passamos, mas que o nome do Senhor foi glorificado. Então, se não existe escassez, não existe provisão, se não existe doença, não existe cura, se não existe doença incurável pela medicina, não há milagre, né? Então, a gente precisa entender essas coisas do nosso Deus. E aí a gente vê aqui no Antigo Testamento que Deus, ele prova o povo de Israel, deixa faltar o alimento, e ali eles começam já, isso é coisa de ser humano. O ser humano é esquisito, gente. Deus começa a apertar os parafusos da gente, a gente já espana. E aí Deus pega e começa a provar o povo de Israel, e eles pegam e começam a murmurar. E já desejar a carne que deixou lá no Egito. Esqueceram até do tempo do chicote, da opressão, né? Esqueceram. Por um momento, na hora da fome momentânea, eles já quiseram voltar para o Egito e querer se alimentar com o alimento do Egito. E não é muito diferente da gente, não. Está na presença de Deus. Quando o calo aperta e começa a estourar a bolha e sangrar, aí pronto, a gente já quer dar um pulo lá fora, como se lá fora fosse resolver alguma coisa, sendo que a gente já viu de lá de fora, né? E aí a gente observa, porque uma coisa é passar prova na presença de Deus, outra coisa é passar lá fora. Se com Deus está difícil na presença de Deus, buscando a presença dele já está difícil, imagina lá fora, que o sistema é bruto, não está nem aí.
sabe? Espanca mesmo, não tá nem aí. A gente precisa tomar cuidado e entender os processos da vida que Deus usa para poder manifestar a glória dele nas nossas vidas e para nos atrair para perto dele, para a gente conhecer ele mais de perto. Porque se Deus não se manifestasse no caminho rumo à terra de Canaã para o povo de Israel, esse povo ia testificar do quê? Para as nações que estavam ao redor. E Deus levantou Israel foi justamente para isso, para servir de modelo para as outras nações, para que as outras nações pudessem olhar para eles e dizer, olha, o Deus deles é diferente. O nosso a gente precisa carregar, o nosso a gente precisa colocar uma panela de fruta ou de alguma coisa lá. Mas o Deus deles caminha no meio deles. Como assim, pastor? Que caminhava no meio deles? No deserto tinha um sol causticante durante o dia, Deus vinha em forma de nuvem e cobria o seu povo. Isso é cuidado. É zelo pelo seu povo, que está debaixo da proteção dele. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita, não é visitante, é habitante. Quem habita, quem mora. Então a sombra do Onipotente descansa. Então Deus mandava a nuvem e o povo para refrigerar ali o povo, para cobrir o povo. Para o povo não rachar o coco no meio do deserto, como diz o baiano, né? E quando era a noite que o frio era causticante também, ele vinha em forma de fogo para poder aquecer o povo dele. Deus, ele é muito lindo, gente. Deus, ele é muito lindo. É que a gente é tão desapercebido, a gente é tão apegado com as coisas aqui de baixo, que a gente esquece de meditar nas coisas de cima. Mas Deus, ele é cuidadoso com o seu povo. Ele é muito cuidadoso. E aí a gente vê que Deus, ele mandava o maná de manhã, né? Em algumas traduções fala o pão, né? O pão, por isso que diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Ali já era um tipo, o maná do céu já era um tipo de provisão, era falando sobre a provisão, sobre o Cristo que viria, o pão que ia descer do céu para saciar a fome da humanidade, né? Então nós vamos observar aqui que Deus mandava pão pela manhã, e era de manhã cedo, viu? Ele mandava ir bem cedo, porque mais tarde o sol poderia esquentar e derreter o pão que ele mandou. Mas eu sei que o pão saciava, como café da manhã para o povo, como a primeira refeição do dia. E quando era no final da tarde, ele mandava a porção diária. Ele mandava carne à tarde. E esse povo não é diferente da gente nos dias de hoje, gente. Não é diferente. Ai, como a gente pisa na bola. Deus mandava pegar a porção diária. Tinha uns incrédulos lá que pegava em dobro. Levava para dentro da tenda, não era, pastor Luiz? Misericórdia. Levava para dentro da tenda. No outro dia, ninguém estava aguentando. Porque Deus, ele é especialista em frustrar os planos do homem, quando o homem quer fazer a coisa do seu jeito. E aí vinham as larvas lá, que são bactérias, fungos, são seres que Deus também criou. E Deus dá ordem, às vezes, surpreende o ser humano com larvas, com bactérias, com fungos, né? E mostra o grande poder dele. Olha a Covid. O que aconteceu? Um serzinho vivo que, para ver, tinha que ver por microscópio. No entanto, ele mostrou quando ele quer. Se ele quiser destruir a humanidade, ele destrói da noite pro dia. É uma coisa, assim, terrível. Nosso Deus, ele é poderoso, o que ele tem de poder, ele tem de amor, ele tem de misericórdia, ele tem de compaixão, ele tem de zelo, ele tem de cuidado, ele tem. Né? É o grande eu sou. O que é eu sou? Eu sou tudo que tu precisa. E aí nós vamos observar aqui que tinha uns abelhudos que eles iam lá, pegavam porção dobrada, apodrecia, no outro dia amanhecia fedido. A gente já até sabia quem eram os incrédulos do arraial, porque amanhecia o mau cheiro. Aí chegava na sexta-feira, o povo colhia domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegava na sexta-feira, Deus falava, agora sim, vocês podem colher em porção dobrada, porque sábado vocês vão celebrar com a família de vocês, vocês vão me adorar, vocês vão buscar, enfim. Sábado é o dia de descanso de vocês. Aí o povo ia lá e colhia em dobro. Mas pasmem vocês. Aqui, se vocês lerem, vocês vão ver que tinha alguns. Sempre vai ter alguns. Tinha alguns que amanhecia o sábado. Não se contentava com o dobro que pegou lá na sexta-feira à tardezinha para suprir o sábado, não. Eles iam no sábado ver se Deus tinha mandado. É a ganância. Isso fala da nossa ganância como ser humano. Deus manda a provisão, mas a gente está sempre de olho no amanhã. Será que tem mais para amanhã? Será que tem? O mesmo Deus que provê hoje é o mesmo Deus que vai continuar provendo. No dia da manhã também. Né? E aí, a gente aprende o que com isso? Que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Gente, eu trabalhei desde os 14 anos, já falei aqui em outras lives, desde os 14 anos para não ser pesado no bolso de ninguém. E eu dei aula até 2016. Né? Mas eu comecei a trabalhar aos 14 anos, na roça mesmo. Tinha vez que eu deixava trabalhar na roça do meu pai, para trabalhar na roça do vizinho, sabe, pastor Luiz? Para poder ganhar o dinheirinho, para no final de semana ter o dinheiro de comprar alguma coisa para mim, para não precisar mais do meu pai me investir, me calçar, eu já tenho o meu dinheirinho. E assim que eu peguei uma certa idade, eu me formei e eu fui dar aula. E eu passei a minha vida dando aula, para não ser sustentado, pesado no bolso do meu pai, do meu esposo, enfim. E aí, quando foi em 2016, Deus falou, chega, você vai sair e vai viver para mim.
E vocês estão pensando que foi fácil? Não foi não, gente. Eu coordenava 2 colégios, meu salário era bom, a bufunfa era boa na frente do caixa eletrônico. Pensa, para eu largar isso, esse osso, foi igual aquela mulher do filme do Ghost, que eu acho que vocês já assistiram. Gente, sabe quando a mulher vai entregar o cheque lá, que ela briga? Fui eu para abandonar a minha vida secular de coordenadora pedagógica para poder me entregar no reino de Deus. E se eu disser para vocês que 2017 para cá, que foi quando eu comecei assim uma vida só eu e Deus, Deus provendo. E não é porque meu esposo trabalha, meus filhos trabalham, não. É Deus que provê o meu sustento. Eu falei, Deus, não quer ser pesado no bolso do meu marido. Ele trabalha numa multinacional, ele ganha bem. Mas eu não quero ficar pedindo as coisas para ele, porque eu não fui acostumada assim. E o Senhor falou que ia ser meu patrocinador. Que o Senhor ia tirar de lá, mas que o Senhor ia ser meu patrão, o meu sustentador. Gente, eu não peço nada para ninguém. Eu oro, pastor Ulisses, hoje, mais tarde, amanhã à tarde. No outro dia chega a provisão. Às vezes eu só penso, queria isso, Deus. Sabe? Deus tem me sustentado do bom e do melhor. Coisas que quando eu trabalhava eu não tinha condições de comprar, Ele me sustenta hoje. Deus me sustenta com perfume importado. Aí meu perfume estava acabando, pastor Ulisses, e tá ali. Deixa eu contar aqui para vocês, que são vocês que estão aqui me assistindo. E meu perfume estava acabando, cheguei de frente à igreja, da minha gaveta, que é onde eu deixo meu perfume lá, porque perfume importado é caro, né? Deixa, qualquer lugar pode cair e quebrar, e aí não tem dinheiro para comprar outro. Coloquei dentro da gaveta. Aí abri minha gaveta um dia, olhei assim, peguei o frasco assim, e falei, ô Senhor, o Senhor viu, já está acabando. Mas estava pela metade, viu? Mas deixa eu já prevenir Deus aqui, parece que Deus não sabia, né? Mas Deus quer esse relacionamento da gente com Ele. Falei, Senhor, está acabando. Quer dizer, está pela metade. Mas seria bom se o Senhor já providenciasse o próximo, porque eu não sei nem de onde é que vai vir, de onde é que o Senhor vai enviar. Porque o meu cunhado não vai vir tão cedo de Canadá para trazer perfume para mim. Para mandar, para poder pegar barra em alfândega, essa coisa toda, enche muito o saco. Deus está acabando, o senhor viu? Manda um antes de acabar, o que o senhor acha? Gente, não passou uma semana. Não passou, acho que uns 3 dias. Estava aqui nesse mesmo quarto fazendo a live. A moça gritou de lá, e não foi aqui da região de Caieiros não, pastor Luiz. Foi lá da região de Jaraguá, ali, divisa com Pirituba. Ela veio de lá, aqui no meu portão. Chegou, estava fazendo a live, minha filha atendeu, minha filha tinha vindo lá da casa dela, que ela mora em Cajamar. Ela veio, ela atendeu no portão, ela falou assim, ó, tá aqui. Eu estava dentro do shopping, comprando umas roupas para mim, e eu ia passando de frente à perfumaria. E Deus mandou eu entrar lá. Eu falei, Deus, mas eu vim comprar foi roupa, não vim comprar perfume. Ele falou, entra aí e compra um perfume para a pastora Luciete. E aí eu entrei dentro do shopping e comecei a olhar os perfumes. Comecei a olhar uns que eu já conhecia, que eu gostava. E Deus falou, não, é esse daqui. É esse que é para você comprar para ela. E ela comprou, sabe qual? Calvin Klein, perfume importado. E ela trouxe na minha porta, falou, Deus mandou entregar para você. Então, assim, eu tenho vivido, isso é uma das experiências. Se eu fosse contar aqui, eu ia passar 2, 3 horas de live contando para vocês as experiências que eu tenho tido de 2017 para cá, sem eu precisar incomodar a vida de ninguém, sabe? Assim, dizer, gente, eu tô precisando, gente, tô assim, gente, eu tô assim. Eu oro, eu desço na presença de Deus. Sabe, às vezes nem desce tanto. Converso com ele como eu tô conversando com vocês aqui. Falo, Senhor, o senhor viu? Eu converso com ele assim, dentro de casa, como se eu tivesse minha casa cheia de amigos. Falo, o senhor viu, tá faltando tal coisa. Olha, Deus, eu tô com meu armário cheio de roupa. Ou, Senhor, mas eu queria uma roupinha nova. O senhor sabe que o mundo feminino, né? A gente gosta de andar com uma roupinha nova, a gente gosta de andar perfumado, a gente gosta de andar. O senhor já conhece o senhor que fez a alma feminina, o senhor sabe que a gente é diferente de homem. O homem veste um terno, né, pastor Luiz? Veste um terno, se for preciso, em 10 cultos seguidos, para ele não é problema. A mulher em 10 cultos, com o mesmo vestido, com a mesma roupa, com o mesmo macacão, misericórdia, pai. E aí ele já conhece e ele vai e manda. Manda que é uma beleza, sabe? Ontem mesmo estava olhando, falei, Deus, eu vou tirar aqui, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então eu vou pegar aqui um monte de roupa minha, que eu já não estou usando, porque a tenda largou, né? Antes era tamanho P, agora tamanho M. Eu falei, Senhor, preciso agora que o Senhor reforme meu guarda-roupa com tamanho M, moço. Porque o tamanho P já não está entrando mais, o senhor viu? Então eu já vou ter que tirar os tamanho P e dar para o povo. E tudo isso entra o quê? A provisão aqui. O pão nosso de cada dia. É a roupa, é o sapato, é a porta de emprego aberta. É o Pix que o Deus toca no coração de gente lá de Pernambuco, que nem me conhece. Pastora, olha, estava orando madrugada, 3 da manhã, Deus mandou eu entrar em contato com você quando amanhecesse o dia, pedisse o número da sua conta para depositar o seu presentinho de Natal, o seu presente de ano novo, sabe? Então, isso é cuidado de Deus. É viver para Deus, é isso, é viver em novidade de vida. Gente, mas eu acho que eu já extrapolei no horário aqui. Eu vou concluir aqui dizendo... Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É assim que o salmista expressa a grandeza de Deus, dizendo, fica quieto, sabe? A tua parte é conversar comigo.
Eu permito essas coisas para poder você, chegar mais perto do altar. Porque se Deus começa a deixar a gente só na zona de conforto, gente, principalmente cristão, meu pai eterno, a gente tem a pachorra de pôr uma rede pendurada lá na área da frente da casa, comprar uma água de coco, deitar lá e começar a cantar deitado. Eu quero trabalhar para meu Senhor, na seara do Senhor, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, já até esqueci, pastor Luiz. Enfim, a gente tem essa pachorra. Então, de vez em quando é preciso Deus nos atrair para perto do altar dele, porque a zona de conforto vai nos deixando meio folgado, vai nos deixando à vontade. Quando a gente pensa que não, Deus já tem que gritar, usar o profeta gritando com a gente, porque a gente já está longe do altar. Quando a gente está pertinho, gente, eu tô com coriza. Desculpa. Se Deus solta a rédea, como diz os nordestinos, a gente pica a mula, sai de perto dele. Então, quando a gente está perto, eu não preciso ficar gritando, não, ele dá uma sussurrada. A gente já entende, a gente é tão íntimo dele que a gente já entende o que é que ele está querendo falar. Enfim, fica essa palavra nessa tarde para o nosso coração, sobre o cuidado, sobre a provisão do nosso Deus, sobre o pão diário, o pão de cada dia. E eu aprendo uma coisa, que todas as vezes que a gente faz igual o povo de Israel, os gananciosos, e a gente quer pegar em dobro, em triplo, e muquear dentro da tenda, Deus sempre vai dar um jeito de mostrar que esse caminho nos leva a precipício, nos leva a abismo. Então, o Senhor vai nos dar prosperidade de acordo com a estrutura que Ele construiu em nós. Deus Ele quer que a gente mantenha a simplicidade de sempre, a humildade. Que a prosperidade que Ele venha trazer sobre as nossas vidas não nos deixe inflado diante do nosso irmão que não tem condições ainda. Que a prosperidade que o Senhor nos dá não venha de servir de tropeço para poder humilhar quem está ao redor. Às vezes por meio de atitude, às vezes por meio de palavra, às vezes até num olhar imponente. O ser humano tem umas maneiras assim muito esquisitas de mostrar a imponência que existe dentro dele. E a gente não pode perder a simplicidade. Costumo sempre falar, o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é soberano. Ele, como diz a juventude, Ele é o cara. Ele chega e Ele lacra. E Ele faz isso tudo com muita simplicidade. Sem precisar humilhar ninguém, sem precisar mostrar que Ele pode. A natureza, assim, de maneira simples, esbanja a soberania e a grandeza de Deus. Sem precisar ele dizer, viu, gente? Aqui, sou eu no pedaço. Viu, gente? Fui eu que fiz. Viu, gente? Viu, gente? Não. Quem tem essas esquisitices é a gente, que é ser humano. Mas o Senhor nos ensina, dia após dia. Eu peço sempre para o Senhor, Pai, não deixa eu crescer sem estrutura, não. Porque eu já fui tão pobre, mas tão pobre. Não sou rica ainda, gente. Ainda, viu? Eu creio na prosperidade da parte do meu Deus quando eu estiver preparada para receber. Mas eu já fui tão pobre, dei uma rédea, sim, mais um pouco. Sabe, eu já fui tão humilhado por pessoas que tinha. E é incrível que depois que os anos passaram, que o Senhor me abençoou, eu voltei a encontrar com essas pessoas que eram ricas naquela época. E, pelo contrário, já foi eles que olharam para mim, me intitulando como a cara da nobreza. Falei, essas coisas quem faz é Deus. Porque eu só tenho a cara mesmo. Não tenho mais nada além da cara de rica. É que Deus nos faz ficar com cara de rico, né, pastor Ulisses, né, Talico? Deus nos faz ficar assim com cara de rico, de poderoso. Mas na verdade quem pode todas as coisas é Ele, não é a gente. Então fica essa palavra para o nosso coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que Deus prospere, que Deus venha trazer provisão, venha trazer sustento, saúde, sabe? E acima de tudo isso, paz. Porque se Deus nos dá prosperidade e não nos dá paz, a gente não desfruta. Se não nos dá saúde também, a gente não desfruta. Então acima de tudo, a gente tem que ter paz. Né? Então, um beijo no coração de vocês e que a paz que excede todo o entendimento ocupe o coração de vocês, a mente de vocês, a família de vocês e os arredores de vocês. Amém? Deus abençoe.